a morte de 250.071 pessoas por Covid-19. Nas últimas 24 horas, foram 1.433 mortes. A contaminação está mais rápida e o número de mortes registra ritmos que está cada vez mais acelerado. Estamos vivendo o pior momento da pandemia. O número de mortes cresceu mais de 30% em 2 meses. Essa é a situação do Brasil há um ano do primeiro caso de Covid registrado no país. E a gente vai falar sobre esse assunto com Gonzalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Olá, Vecina, bom dia, prazer em recebê-lo. Bom dia, o prazer é todo meu estar com você, com os nossos telespectadores, ouvintes aí, né? E vamos falar também com a Lúcia Souto, ela que é presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde, o SEBS. Olá, Lúcia, bom dia. Olá, bom dia. Bom, vamos agora começar aqui com vocês nesse debate. Prazer é o nosso, Lúcia, sempre presente também junto com o Vecina aqui no Jornal Brasil Atual. Bom, esse início de ano, né, tem sido bastante trágico esse início de ano, né, em relação aos casos de Covid-19, mortes em decorrência dessa doença em alguns estados e municípios. Já temos mais casos confirmados e pessoas mortas nos 2 primeiros meses de 2021 que 2020 inteiro. Depois de pessoas morrerem sufocadas, sem oxigênio em Manaus, no estado amazonense foram registradas 5.288 mortes nos primeiros 54 dias e no ano passado todo 5.285. Agora em Araraquara, no interior de São Paulo, morreram no ano passado 92 pessoas de coronavírus e neste início de ano, até quarta-feira, 185. Vamos falar desse quadro avassalador da pandemia, né? Eu queria que vocês analisassem este quadro, né? Eu citei aqui apenas alguns exemplos, né, de casos pontuais, mas a quantidade de mortes pode ser ainda maior do que esses dados oficiais, e essa é a tendência em outras localidades do Brasil, inicialmente Lúcia, né, Vecina? Claro. Vamos lá, Lúcia. Bom, primeiro, essa situação, esse caos sanitário que está instalado no país, ele é gravíssimo, né? Nós estamos vendo que nós temos um governo responsável por essa situação, que, na verdade, não fez nada. Nós não temos vacina na quantidade necessária. Se não fosse Fiocruz e Butantan, que lá atrás, no ano passado, fizeram contratos com a AstraZeneca, e no caso do Butantan, com a Sinovac, nós não estaríamos nem com essa disponibilidade. Eu sou médica sanitarista da Fundação Oswaldo Cruz, essas instituições que são públicas, importantíssimas para o Brasil, mas nós estaríamos numa situação ainda mais grave do que estamos hoje, né? Mas é uma situação realmente indignante. Eu acho que hoje a indignação ela toma conta da população brasileira, porque nós não vemos nenhum gesto responsável desse governo para enfrentar essa gravíssima crise sanitária. O Brasil está em último lugar na gestão da pandemia do mundo. Nós temos uma aberração, que é a emenda constitucional 95, é o único país do mundo que tem uma emenda que congela gastos da saúde por 20 anos. Não há nenhuma outra experiência no mundo com essa proposta, e isso tem impactado muito gravemente o Sistema Único de Saúde. O ano passado nós tivemos um orçamento de emergência que aportou para o SUS 34 bilhões de reais. Esse ano a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela já prevê a volta, né, da emenda constitucional 95, e por isso nós estamos aí junto da Frente pela Vida, que o SEBS integra, ao Conselho Nacional de Saúde, que também integramos, fazer essa petição pública nacional pelo piso emergencial
pelo menos esse ano e o ano que vem, na briga nessa tirada da EC 95, mas queremos fazer um acordo, né, e propor e pressionar. Ontem nós fizemos uma grande jornada de lutas no Congresso Nacional. As nossas entidades da Frente pela Vida foram recebidas pelo senador Rodrigo Pacheco e também pela presidenta da Comissão de Orçamento da Câmara, a deputada Flávia, no sentido de, pelo menos, a sociedade civil conseguir, junto ao Congresso Nacional, reunir forças para que a gente consiga, de fato, enfrentar essa situação que você descreveu com muita precisão. Nós estamos numa situação crítica, precisaríamos ampliar o leque de vacinas disponibilizadas no Brasil, isso com toda a segurança. Estamos aí com o Gonçalo Vecina, que é o fundador da Anvisa, respeitando todos os critérios que a Anvisa determina, mas o Brasil não fez as negociações necessárias. Então, o que resta, e eu acho importante isso, é uma ação efetiva da sociedade civil, como estamos fazendo, porque nós precisamos enfrentar essa situação, apesar do governo. A imagem que eu sempre estou usando nós estamos navegando em mar revolto contra essa maré, mas eu acho que a sociedade está atenta, né? Isso eu acho que é importante dizer. Essa nossa presença ontem no Congresso Nacional foi muito importante para que a gente possa estar, primeiro, também enfrentando outra coisa que é inacreditável nesse momento de caos sanitário provocado por esse governo. Ele apresenta ao Congresso Nacional uma emenda que já estava percorrendo o Congresso desde 2019, que é uma emenda que desvincula os tetos para aquilo que o governo repassa, né, o fundo a fundo, para estados e municípios, que é uma conquista histórica, porque são cláusulas, o direito à saúde e à educação também, que são as duas políticas-alvos dessa emenda, né, eles são cláusulas pétreas da Constituição, mas para que esse direito possa, de fato, ser efetivado, é importante você ter no caso do Sistema Único de Saúde, nós temos essas transferências fundo a fundo e temos um piso constitucional, que é um piso que, na verdade, assegura, né, não é constitucional, mas é uma coisa que assegura que, no caso dos estados, 12% do orçamento seja destinada à política de saúde e 15% dos municípios. O governo quer retirar essa vinculação dos gastos, essa vinculação é estratégica, não há política no mundo de bem-estar social que não coloque essa questão da vinculação de gastos para que essa política possa se realizar. Então, no momento de caos sanitário, o governo propõe a desvinculação desses pisos que estão constitucionais e que são asseguradores, entendeu, dessa construção e efetivação do direito à saúde. Não é um direito proclamado apenas na Constituição. Para ele ser efetivado, ele precisa de recursos. Então, é uma situação que realmente é estarrecedor. Eu acho que a palavra que eu diria é estarrecedor, que num momento como esse, de caos sanitário, o governo apresente uma proposta de redução e de desvinculação desses pisos para a saúde e a educação também. E outra questão importante é que o auxílio emergencial que eles estão apresentando é reduzido para um grupo, menos 30 milhões de brasileiros, e pretendem tirar este valor daqueles que já não têm quase nada. Quer dizer, então é realmente uma conta que não fecha. Essa conta não fecha e nós estamos nos mobilizando para barrar essa afronta à sociedade brasileira nesse momento crítico que você descreveu de caos sanitário no país, provocado por essa inação e essa cumplicidade e essa sabotagem deste governo, que é realmente irresponsável, genocida, e nós não suportamos mais. Eu acho que é um sentimento hoje na sociedade brasileira de esgotamento. Quer dizer, as medidas estão disponíveis, poderíamos estar muito melhor,
porque teríamos a capacidade de estar enfrentando isso com o Sistema Único de Saúde, com o Programa Nacional de Imunização, tendo realmente meios e instrumentos para isso acontecer. Mas estamos assistindo à sabotagem, mas não estamos inativos. Isso é importante, não estamos impotentes diante dessa realidade. Estamos nos articulando a uma grande frente nacional hoje para, primeiro, assegurar vacina já, no menor prazo possível, para que a gente realmente possa impedir, entendeu? A circulação do vírus, e, portanto, essa meta é importante, e, na verdade, evitar também o camarote da vacina, né? Que conseguimos retirar no Congresso Nacional, mas hoje, no Senado, também volta de novo essa questão da venda de vacinas, para aquisição de vacina pela rede privada. Parece que o projeto que está correndo no Senado é um projeto que, pelo menos, já está dialogando com essa surpresa da sociedade, né? Porque nem os grupos prioritários você ainda vacinou, e eles pretendem fazer com que a vacina pretendiam, né? Porque a proposta que está correndo hoje no Senado, ela já minimiza isso, porque diz que os grupos prioritários eles têm que ser atendidos primeiro, que as vacinas, se por acaso isso passar, terão que ser destinadas ao SUS, pelo menos no momento, um quantitativo de 50%, mas acho que isso será veementemente discutido no Senado, como foi também na Câmara, que essa cláusula foi retirada da emenda que estava sendo apresentada à Câmara de Deputados. Então, realmente é uma luta árdua que nós estamos vivendo na sociedade brasileira. Hoje nós estamos com 250 mil mortos, é um luto que hoje é verbo, né? Na verdade, nós estamos numa situação realmente exaustivo, né? Mas eu quero passar também aqui a mensagem que, mesmo sendo exaustivo, nós estamos numa jornada de lutas. Isso é que é importante. O SEBS, a Abrasco, Rede Unida, Sociedade Brasileira de Bioética, o Conselho Nacional de Saúde, na liderança disso, estamos nessa jornada de lutas hoje, e é isso que estamos num crescente, né? Nós estamos ampliando esse leque com entidades da saúde e da educação. O movimento ontem no Congresso Nacional foi muito forte, sensibilizamos o presidente do Senado e a presidenta da Comissão de Orçamento da Câmara de Deputados, a deputada Flávia. Enfim, estamos aí procurando superar com ação essa situação tão crítica. Muito bem. Pegando um gancho aqui, Vecina, do que a Lúcia falou em relação à sabotagem, né? O presidente Jair Bolsonaro promoveu, né, aglomeração no Palácio do Planalto ontem, no final da tarde, com 400 pessoas na cerimônia de posse do João Roma, né, do Republicanos da Bahia, no Ministério da Cidadania. Muitos estavam sem máscara, inclusive o próprio Bolsonaro, que já se sabe, e o vice também, Hamilton Mourão. Bom, então, em relação a essa falta de gesto responsável, Vecina, todo esse quadro que a gente apresentou no início, com mais esses dados todos que a Lúcia passou, está exaustivo, mas é preciso muita coragem também para fazer esse enfrentamento. Eu queria que você falasse, Vecina, como é que você está analisando nesse 1 ano, né? A gente está vivendo o pior momento. Você, como profissional, fundador da Anvisa, com tantos anos de dedicação à saúde pública, como é que você está analisando este quadro atual, Vecina? A Lúcia foi muito eloquente na fala dela e deixou muito claro o que nós estamos vivendo, né? Infelizmente, nós não temos surpresas com esse governo. É tudo muito ruim, já acabou a surpresa, né? Nós vimos esse desrespeito pela forma como essa doença se espalha, o não uso de máscara, a total desleixo em relação a aglomerações, sabendo que esta é uma doença que se propaga através do ar, né? Então,
é muito importante evitar locais fechados e locais onde aerosóis não possam se disseminar. Então, essa atitude do presidente Bolsonaro, que é uma atitude que ele vem tendo desde o início, né? A proposta do Bolsonaro é: vamos deixar o maior número de pessoas pegar a doença, que assim a doença acaba, porque vamos ter todas as pessoas vão ter a doença e a doença acaba. O grande problema desse raciocínio é que quando nós temos pessoas que se infectam, nós temos um aumento do número de mortes. Então, neste momento, nós estamos com 250 mil mortos, nós temos mais ou menos 20% da população que já teve a doença. A estimativa é em torno de 20%, né, já teve a doença. Para chegar na imunidade de rebanho, nós estaríamos falando que nós precisaríamos chegar em 70% da população tendo tido a doença. Então, de 20% para 70%, quando eu com 20%, consegui ter 250 mil mortos. Para 70%, eu tenho que multiplicar esses 250 por 3. Quer dizer, a expectativa do nosso presidente é que nós cheguemos a quase 800 mil mortos para controlar essa epidemia. Quando não é necessário ter os 250 mil mortos, seguramente uma parte importante desses 250 mil mortos são fruto dessas políticas negacionistas do Ministério da Saúde e do governo dele. Agora, chegar a 800 mil mortos é inacreditável, é inaceitável. O que nós temos que fazer é vacinar a população. E enquanto não tivermos vacina, nós temos que ter políticas de isolamento social. Esses governantes todos têm tido muito receio de agredir a economia e não têm tomado as medidas que deveriam ser tomadas no sentido de restringir a circulação das pessoas. Quanto mais pessoas estiverem na rua, mais casos e mortes nós teremos. Essa coisa parece uma coisa surpreendente, né? Então, de repente, vem, como você estava falando há pouco, diz: olha, estamos tendo mais casos agora do que tivemos no ano passado. Mas isso não é um milagre. Isso não é um abracadabra. Isso é fruto da forma como o Estado brasileiro está enfrentando a pandemia. Ou seja, está deixando correr solta a pandemia. Não tem cabimento o que está acontecendo hoje no Brasil. Na Europa, nos Estados Unidos, nós estamos vendo uma redução do número de casos. Essa redução tem 2 vetores importantes. Um vetor é o isolamento social. Inegavelmente é o isolamento social. O outro vetor é a vacina que nós não estamos tendo. Então, está na hora de cobrar dos governos uma atitude que responda às necessidades deste momento. Quais são as necessidades? Isolamento social. Decorrente do isolamento social, há necessidade urgente de auxílio financeiro para os pobres. A economia informal para completamente quando a economia formal diminui a sua atividade. E quem vive da economia informal, 40% da população brasileira, passa fome. E como é que faz para conseguir sobreviver à fome? Se o Estado não participar desse socorro, eu tenho certeza que a população vai encontrar o caminho para ter comida. Ninguém vai morrer de fome. Então, essas duas questões nós temos que resolver: o isolamento e a proteção da sociedade da sua desigualdade, essa desigualdade estrutural que o país tem. Então, não tem outra saída para isso. Temos que repensar essa história da vacina, que tem muita bobagem, muita inação por parte do Ministério da Saúde, mas temos também que ver essa questão do socorro financeiro para os pobres. Exato. E com risco aí de convulsão social, não é isso, Vecina? Se não houver o socorro emergencial, não tem saída.
Como é que um pai de família vai se comportar ao ver seus filhos com fome? Ele vai buscar comida. Aonde tem comida? Qual vai ser a consequência disso? Nós vamos ter convulsão social, sim. Esses caras lá em Brasília estão fazendo pouco da população brasileira. E se nós tivermos convulsão social, talvez seja o que eles querem. Né? Tem duas hipóteses aí, né? Distribuir dinheiro para conseguir se reeleger ou ter uma convulsão social para dizer que esse povo só vive se tiver uma ditadura aqui. Esse eu acho que é o projeto do Bolsonaro. O projeto inicial do Bolsonaro é esse: levar o país a um beco sem saída e aí tentar instaurar uma ditadura. Mas, como disse a Lúcia, a sociedade está presente, nós estamos atentos e nós estamos fazendo política, que é o que nós temos que fazer. Vocês estão nos apoiando, vocês estão fazendo informação. Essa informação tem que circular na sociedade, para mostrar à sociedade quais são as alternativas que nós temos que construir. Nós temos que construir. É nosso papel fazer essa construção de uma alternativa a esse governo negacionista. Exato. Inclusive, né, Vecina, você junto com o ex-ministro Temporão apresentaram também um pedido de impeachment, não é isso? E é isso, é fazer política, né? Você, ele, vários outros especialistas e importantes entidades da saúde, é disso que se trata, né, Lúcia? A questão também de fazer com que se ande no campo político em relação ao poder, né? Chegamos ao momento, eu lembro que eu falei com a Lúcia lá no começo, e ela falava, sim, sobre a questão da possibilidade do impeachment do presidente. Agora, as entidades ligadas à saúde estão pedindo. Chegou o momento também, Lúcia, citando esse exemplo do Vecina, do Temporão. Eu acho que sim. Eu, inclusive, fui uma das signatárias também desse pedido de impeachment, liderados pelo o nosso Gonçalo Vecina e pelo ex-ministro Temporão. Eu acho que esse é um dos caminhos, sim, mas nós temos que realmente jogar nas diversas posições, digamos assim. Eu acho que nós não podemos tolerar, eu acho que realmente o Vecina tem razão. O Bolsonaro está apostando, ele dobra a aposta a cada dia, né? Isso é que é realmente chocante, né? Por exemplo, com essa proposta da desvinculação dos pisos, né? E agora também com essa inação proposital com relação à questão das vacinas e realmente essa questão do auxílio emergencial, porque nós sabemos que sem o auxílio emergencial, essa desigualdade brasileira, que é abissal e explosiva, ela realmente poderá explodir. Então, é importante, porque isso é um direito da população. Nós estamos vendo todas as economias capitalistas do mundo colocando dinheiro para essa renda básica de cidadania, que ainda não é, porque nós queremos chegar lá, digamos assim, mas, no momento, essa renda, esse auxílio emergencial, ele é estratégico e não para um grupo menor da população. Então, a nossa responsabilidade hoje ela é fundamental, porque nós não podemos assistir impotentes, digamos assim, esse diagnóstico que está sendo feito aqui, que ele aposta numa crise, quer realmente criar uma situação de confronto na sociedade brasileira, e nós queremos apostar na democracia. Isso é outra diferença fundamental. Então, quando nós fizemos a nossa jornada de lutas ontem, e que vou acrescentar aqui o que até deixei passar no momento anterior, estavam também presentes o CONAS e o CONASEMES, a UNE, várias entidades da sociedade civil, ontem na jornada da sociedade civil e gestores da saúde pública brasileira, né? Então, essa jornada mal começou. Então, eu acho que essa coisa que o Vecina coloca da política com P maiúsculo, ela é fundamental. Nós temos que recuperar a dignidade da política. A política ela é o contraponto da violência explosiva. Sem política com P maiúsculo, procurando avançar
nas necessidades da população brasileira, nós não vamos superar esse momento muito grave que nós estamos vivendo hoje. Então, acho que realmente essa questão do impeachment do Bolsonaro, ela surge com força hoje no momento, mas é uma das questões, porque nós estamos também trabalhando vacina já, auxílio emergencial para a população brasileira. Quer dizer, nós estamos com uma agenda muito objetiva e estamos encaminhando essa agenda de uma forma articulada para o Congresso Nacional, para as nossas bases das entidades. Estamos muito articulados. Hoje nós estamos com uma articulação muito potente na sociedade brasileira e que ontem significou o recuo. O presidente do Senado disse que não votaria hoje essa desvinculação dos pisos para os estados e municípios, ficou para a semana que vem a abertura de uma conversa, que é importante para assegurar os direitos assegurados na Constituição brasileira, que nós não vamos abrir mão. Eu acho que a nossa função hoje é essa luta política mesmo, porque acho que o Brasil tem ainda forças para construir aquilo que Gonçalo Vecina colocou como um caminho de superação pela política, com P maiúsculo. Muito bem. Agora, Vecina, o presidente Jair Bolsonaro disse que pode vetar a aquisição da vacina da Pfizer, caso o parlamento permita a aquisição da vacina com a isenção de responsabilidade do laboratório em caso de efeitos adversos, né? E isso num quadro em que menos de 3% da população vacinada e que o ministro Eduardo Pazuello diz que estamos em ritmo acelerado. Eu queria que você falasse sobre essa questão aí da vacina e também, só para a gente encerrar, a palavra é lockdown, Vecina? Bem, eu não tenho dúvida que a palavra é lockdown. Nós estamos, na situação em que nós estamos, com o crescimento do número de mortos, nós temos que fazer o lockdown. E ao fazer o lockdown, nós temos que proteger minimamente as pequenas empresas e os pobres. O auxílio emergencial tem que vir junto, senão o lockdown vai ser igual a produzir uma convulsão social, não tem a menor dúvida disso. Quer dizer, lockdown de verdade gera convulsão social. Então temos que garantir o auxílio emergencial e garantir algum tipo de socorro para as pequenas empresas, que é o grosso da economia brasileira, onde 90% da população trabalha nas pequenas empresas. Com relação à questão da vacina, todas as vacinas, todas as grandes produtoras de vacinas estão se protegendo contra a possibilidade de eventos colaterais futuros. Essa vacina foi testada durante 4 meses. Então, o que vai acontecer daqui a 6, 7 meses? Ninguém sabe. Então, as grandes produtoras de vacina, todas as produtoras de vacina, elas têm uma cláusula para se proteger desse futuro. Por que nós não vemos essa cláusula no caso da Sinovac e da AstraZeneca? Porque elas foram absorvidas pelo Butantan e pela Fiocruz. Não tem como você dizer que você se responsabiliza pelo que vai acontecer daqui a 6, 7, 8, 9 meses, porque a pesquisa que foi feita não consegue dar respostas para isso. Um medicamento, quando é testado, você busca olhar mais para frente e o medicamento fica 2, 3 anos para ser lançado no mercado. Não é o caso dessas vacinas. Agora, você vai distribuir largamente essas vacinas para toda a população mundial, tem que ter um mínimo de cuidado com o que pode acontecer no futuro. Então, essas empresas todas puseram cláusulas protetivas para se defender da possibilidade de um desastre econômico. É lógico que elas estão interessadas em ganhar dinheiro, é da lógica capitalista delas. Gostaríamos de combater isso. Agora, combater isso significa ficar sem vacina, que elas não vão vender correndo esse risco no futuro. Todas elas não vão vender, não é uma ou outra, que o risco é muito grande. E volto a dizer, as vacinas que nós já compramos, o risco está embutido no contrato com a Fiocruz e com o Butantan. Então, a Pfizer não vai vender a vacina dela e nenhuma das outras, a Janssen, etc., se não tiver um mínimo de possibilidade de se proteger de um evento futuro. Então, isso que o Pazuello está falando é uma bobagem, ele foi mal informado.
E nós temos que comprar mais vacinas, porque senão nós só vamos conseguir terminar de vacinar em janeiro, fevereiro de 2022. Quando, se nós tivermos mais vacinas, nós conseguiremos trazer isso para mais próximo. Então, nós temos 3 frentes importantes. A primeira frente é mais vacina. A segunda frente é isolamento social. A terceira frente é o auxílio emergencial. Não tem outra saída. Temos que atuar nessas 3 frentes. E não podemos deixar passar essa história do piso constitucional, porque a história do piso constitucional é o sonho do Bolsonaro. Ele destrói saúde e educação. Nós, nessa pandemia, aprendemos o valor de ter um sistema único de saúde, ter um SUS. Todo mundo está falando, olha que bom ter um SUS, que fantástico. A proposta do Guedes Bolsonaro é acabar com o SUS e com as poucas conquistas que nós conseguimos ter na educação. Então, acabar com o piso constitucional será o maior desastre social da história deste país, da história inteira desse país. Então, nós temos que ter uma capacidade de luta muito grande contra essa medida que este governo está urdindo para acabar com o piso constitucional. Então, tem esse cenário todo que nós não podemos deixar nada ficar de fora, porque se cair uma dessas peças, acaba a sociedade brasileira. Perfeito. Bom, e com esse alerta, a gente encerra aqui a entrevista com 2 pesos pesados da saúde pública no Brasil, que eu tive a honra agora de conversar. Com muita emoção, né? Enfim, que eu termino essa entrevista, esse encontro muito importante, muito marcante, histórico, de Lúcia Souto, ela que é do Instituto Fiocruz também, presidenta do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. Lúcia, forte abraço para você. E também agradecemos o Gonçalo Vecina, que é médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública da USP e ex-diretor da Anvisa. Gonçalo, muito obrigada. Um outro forte abraço para você também, Gonçalo. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de informação que vocês fazem, parabéns pelo trabalho do SEB, Lúcia. Estamos indo, pelo menos estamos lutando, estamos fazendo a boa luta. Obrigado, bom dia a todos. Um abraço para vocês. Bom dia, Lúcia, um abraço. Tchau, Vecina, obrigada. Tchau, tchau.